Hoje a nossa aula é sobre artigo definido e artigo indefinido. Eu me chamo Luciano, sou professor de português e você está no canal Manual da Língua. Me acompanhe até o final dessa videoaula e se você gostar, não deixe de se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho. O artigo é uma das 10 classes de palavra. Ele é variável, isto significa que ele pode flexionar em gênero e masculino e feminino e em número singular e plural. O artigo vem sempre antes do substantivo, isso para determiná-lo ou indeterminá-lo. Agora, o que é determinar e o que é indeterminar um substantivo? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. O professor de português chegou cedo na aula. O artigo definido ou, ele determina, ou seja, ele particulariza o substantivo professor. Torna o substantivo alguém especial. Quando diz, o professor está dizendo que é alguém conhecido. Vou te dar um outro exemplo agora, só que sobre artigo indefinido. Um professor de português chegou cedo na aula. Já nesta segunda oração, o artigo indefinido indetermina o substantivo. Isso quer dizer que um professor pode ser qualquer pessoa, não é alguém em especial, é uma pessoa comum. Existem dois tipos de artigo definido e o artigo indefinido. Quais são os artigos definidos? O, os, a e as. Exemplo: o cachorro avançou sobre a criança. Os alunos do 8º ano não puderam participar da palestra. Falei com a mulher na entrada da escola. Nesta quarta-feira, as vencedoras do campeonato não terão aula. Veja que o artigo definido, ele particulariza o substantivo. E o artigo indefinido? Quais são? Uns, uma e umas. Exemplo: anunciou que um homem havia desaparecido. Falei com uma mulher na entrada da escola. Vou chamar uns alunos para participar do campeonato. Já no artigo indefinido, o substantivo é um sujeito qualquer. Outra coisa interessante, o artigo, além dele anteceder o substantivo, ele tem o poder de substantivar qualquer palavra. Isso quer dizer que, se a palavra vier antecedida por um artigo, automaticamente esta palavra se transforma em um substantivo. Então, como substantivar uma palavra? Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. O azul do céu me fascina. A palavra azul, ele é um adjetivo, porém, foi transformado em um substantivo quando estava antecedido por um artigo. Entre o amar e o odiar, eu prefiro o primeiro. Amar e odiar são verbos. Ao ser antecedido por um artigo, automaticamente ele se transforma em um substantivo. Dependendo do contexto, o artigo também tem o poder de transformar até um advérbio em substantivo. O não pode ser interpretado de várias maneiras. Não é um advérbio de negação. O artigo tem a função de ajudar a identificar o gênero de uma palavra, se essa palavra é masculina ou se essa palavra é feminino, e o número, se ela é singular ou se ela é plural dentro de um enunciado. A alface, número singular e gênero feminino. O ônibus, número singular e gênero masculino. Umas mulheres, número plural e gênero feminino. A mulher, número singular e gênero feminino. O artigo serve também para indicar uma quantidade aproximada quando alguém não tem um valor exato. Ele utiliza o artigo indefinido para aproximar.
o máximo possível do valor estimado. Vou te dar um exemplo para você entender. Isso aconteceu há uns 10 anos. Havia umas 300 pessoas na festa. O artigo, ele combina com a preposição e quando acontece essa combinação, ele cria uma nova preposição. Exemplo, preposição em mais o artigo o é igual a no, preposição no. Preposição em mais o artigo uma é igual a numa. Preposição a mais o artigo a forma o a craseado. Nunca use artigo após as palavras cujo e cuja. Exemplo, o estudante cujo foco é passar em todas as matérias. Entre cujo e foco não pode existir um artigo. Outro detalhe importante é quanto aos pronomes possessivos. O uso do artigo, nesse caso, ele é facultativo. Exemplo, encontramos nossos amigos na festa. Encontramos os nossos amigos na festa. E para concluir a nossa aula, outro detalhe muito importante que você precisa ficar atento é o caso de nome de jornal, revista ou uma instituição que começa com algum artigo. Não se combina esse artigo com uma preposição para se transformar em outra preposição. Exemplo, eu leio a notícia em A Folha de São Paulo. A preposição em e o artigo a não se soma para se transformar em preposição. Chegou ao final dessa videoaula, você vai encontrar mais outras videoaulas que falam sobre outras classes gramaticais, como advérbio, como preposição, e é bom você acompanhar, entender, sobre as classes gramaticais, para no momento que você for construir um texto, você tem ideia, ali, noção, quais são as classes gramaticais que estão presentes naquele texto.